presa no dia 29 de dezembro de 72, em São Paulo. Eu estava na casa da minha irmã. Eu estava grávida quando eu fui presa, eu estava no 6º mês de gravidez. Mesmo assim, eu fui torturada. Era feito com acompanhamento médico, ou pelo menos se dizia médico, disse o tipo de tortura que eles poderiam fazer, né? Ele recomendava que não espancasse a barriga e não desse choques elétricos na vagina, na boca, nos órgãos mais internos, né? Ouvidos. E depois que esse médico, sei lá se é médico, o que é isso, falou isso e ficou nessas áreas, né? Então, eu não fui pendurada no pau de arara e eles priorizaram muito a tortura psicológica. E assim, quando eles vêm chamar a gente para o interrogatório, o carcereiro tem umas chaves grandes, né, da cela, e ele sacode aquilo, faz um barulhinho metálico, e você já fica pensando, quem vai ser o torturado? Porque quando abre a cela é para torturar alguém. Meu filho tinha soluços na barriga. Meu filho tem soluço até hoje, com 37 anos. Qualquer tensão, ela se manifesta com soluços. Meu filho nasceu na prisão, mais precisamente no Hospital da Guarnição do Exército, em Brasília, porque eu fiquei um mês na Operação Bandeirantes, em São Paulo, na UBAN, quer dizer, já era doicode nessa época. E depois fui transferida para o Pelotão de Investigações Criminais, em Brasília, e onde meu filho nasceu. Eu fiquei muito tempo em trabalho de parto, porque o obstetra lá, um militar, um oficial militar, não quis fazer o parto na hora. Então, eu falei assim, mas meu filho vai morrer, ele não vai aguentar. Ele falou, isso tem importância, é um comunista menos. Vários militares ameaçaram de adotá-lo se ele fosse homem branco e saudável, refletindo bem o preconceito desses homens, desses torturadores. E meu filho nasceu homem, e além de branco tinha os olhos azuis, que me deixava angustiada, né? E saudável toda mãe quer que o filho seja, né? Depois meu filho nasceu, fiquei um período no hospital, onde eles faziam isso, não deixavam amamentar, diziam que tinha mandado para, naquela época chamava FEBEM, o Juizado de Menores, e depois devolviam. Quando devolviam, meu filho estava com diarreia, com vômito, e era uma briga constante, né, para eu poder ficar com esse meu filho. Até que eles entregaram meu filho para minha família, e nós que perdemos essa guerra, que perdemos nossos familiares, a gente está sempre disponível para contar essa história, porque nós não nos envergonhamos dela. Quando eu fui presa, né, ou fomos presos, né, porque era eu, meu companheiro e mais um dirigente do Partido Comunista, nós fomos logo encaminhados para salas de tortura, sempre nua, eles arrancavam sua roupa o tempo todo, né? Aliás, eu tinha sido torturada a noite toda nua e eu estava urinada, com vômito, já tinha levado choque no ânus, vagina, nos seios, no umbigo, nos ouvidos, dentro da boca. Eu só não levei choque dentro do nariz e dentro dos olhos. Enquanto eles torturavam a gente, eles foram até a minha casa e buscaram meus filhos, minha irmã grávida. E meus filhos, eu estava nesse momento na sala da parte de cima da Operação Bandeirantes. Eu estava na cadeira de dragão, que é essa cadeira que você fica, que tem esses braços, eles te amarram os braços com fios, sempre nua, eles arrancavam sua roupa o tempo todo. E então eu estava bastante machucada e cheia de hematomas. E minha filha, quando entraram dentro da Operação
botaram dentro da Operação Bandeirantes meu filho com 5 anos, a minha filha com 5 anos, meu filho com 4 anos. Passaram na sala para ver o pai e depois trouxeram na sala onde eu estava sendo interrogada e torturada para que eles me vissem. Então ela me perguntou: por que você está azul e o pai está verde? E de repente eu fui olhar para o meu corpo e eu me dei conta que eu estava da cor dessa calça aqui. Eu estava roxo, tudo roxo. Aí que eu fui ver que eu estava com uma coisa diferente. Depois o César ficou verde muito tempo, muitos dias depois, mesmo porque ele continuou sendo torturado, e ele realmente estava verde. Ele perdeu a cor, ficou esverdeado, e eu azul. Então, meus filhos ficaram numa casa da repressão, que eu até hoje não descobri qual é a casa. Num determinado momento, eles encaminharam meus filhos para a casa de um delegado que era conhecido. E a delegado, ele continuou num processo de tortura com meus filhos, porque a tortura não é só física, a tortura psicológica. Essa eu tenho certeza que meus filhos passaram muito. Meu filho retrocedeu, virou bebê. E minha filha amadureceu demais, não viveu a infância. E isso afeta ela até hoje. Ela, com 7 anos, ela já ia ficar menstruada, ela já tinha seios, quer dizer, esse amadurecimento emocional alterou também o fisiológico, o hormonal, o próprio metabolismo dela. Foi uma coisa terrível. Os dois tiveram que fazer tratamento durante muito tempo. Não se consolida uma democracia com cadáveres insepultos. E nós temos muitos. Eu participo de uma organização chamada MAR, Movimento de Ação Revolucionária. E no Rio de Janeiro sou preso. Então eu apanhei durante 3 dias e 3 noites para dar conta da Luciana. Era uma sala de tortura que eles chamavam de boate, lá no Doicote. Por que boate? Eles botavam 3 eletrolas, porque no fundo era a fábrica da Brahma na Tijuca. E para os operários não escutarem os nossos gritos nas torturas, eles botavam as 3 eletrolas em volume máximo. Aí, depois de 3 dias, chega aqueles torturadores que me torturaram dia e noite, essas 3 equipes se revezando para eu dar conta da Luciana, e falou: você quer saber como você conhece essa Luciana? Você está resistindo aí, tá há 3 dias, eu já estou cansado de brincar com você. Aí botaram uma música que era a Evinha no festival cantando Luciana, Luciana, só para demonstrar o tanto de sadismo, de coisa doentia dessa gente. Eu apanhei 3 dias para dar conta de uma Luciana, que não existia Luciana nessa militância, era apenas o exercício do sadismo dos torturadores. Eu fui torturado com jacaré, porque quando eles foram ao Amazonas prender um ladrão de bancos, um marginal chamado Krause, eles trouxeram mais ou menos uns 10 jacarés de 1,20 m. Então eu fui torturado com jacaré, com cobra, a gente ficava nu e algemado, e o jacaré, aquele fedia carne podre, andando frio em cima da gente, e com tortura sexual. E essa tortura sexual terrível, porque eu não vou citar nome de pessoas, mas eu assisti, a gente era torturado junto, e as mulheres têm asco de insetos, então uma mulher no pau de arara botar uma barata viva na vagina de uma mulher. Então, essas torturas na PE, eu sofri, botou éter no meu ânus, a sensação do éter do ânus é que ele vai secando as mucosas, e eu tinha a impressão que a minha língua está do tamanho da língua de uma vaca, que eu ia ter um edema de glote. Inventou me afogar com conta-gotas. O centro de gravidade do corpo no pau de arara é a cabeça. Então eles arrancaram meu bigode e minha barba com um alicate, botaram esparadrapo na minha boca, e vinha o torturador e me afogava com conta-gota. Isso dizendo uma porção de coisas.
Eu sofri vários experimentos, meu corpo foi usado para aula de tortura. Estava na Barão de Mesquita e tinha uma tortura sexual. Eles pegavam uma guilhotina de cortar papel, pegavam a bolsa escrotal da gente, davam um pique, a gente via o sangue sair, a dor, vinha um torturador, pegava a cabeça da gente e remetia para trás, e um outro torturador lá na ponta da mesa dava um murro. E um desses companheiros, que eu não vou falar o nome, ele desmaiou e depois foi levado para o xadrez em que eu estava. Ele tentou se matar, eu impedi que ele se matasse. E sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou com um desvio de coprofagia, ele ficou louco e eu tinha que segurá-lo porque ele comia fezes, ficou louco na tortura, comia fezes. Eu não vou citar o nome dele, porque eu não sei se ele recuperou. Então vocês imaginem o que a gente sofreu. Eu fui militante da luta armada. Não havia opção para a minha geração. Todas as liberdades desse país foram cerceadas. A vida era normal, dona de casa, até a época da prisão. Quem militava era meu marido. Eu tenho 4 filhos. Dia 29 prenderam de setembro. De 69 prenderam ele. Aí depois, no dia 30, me prenderam eu e meus filhos. Aí me levaram para o UBAN. E lá fiquei uma semana, aí depois me levaram para o DOPS. Aí começou os interrogatórios, né? As torturas. Punha as mãos assim naquelas palmatórias e falava: essa mão nunca mais vai pegar seus filhos. Eu fiquei 9 meses presa, 4 meses desses incomunicável. Não podia ver meus filhos, não podia ver família, não podia ver ninguém. Isso daí, para mim, era a morte. Ver que eu não podia ver meus filhos, não podia beijar eles, não podia abraçar eles. Para mim, minha prisão foi um sequestro. Porque eu não era da militância, eu não era nada, eles só queriam saber do meu marido. Mataram ele, sumiram com o corpo dele, enterraram ele como indigente. Aí eles me soltaram. Eu fiquei um mês, uns anos aqui no Brasil, procurando serviço, não me davam serviço. Primeiro eu fui para o Chile, fiquei 1 ano no Chile, depois fui para Cuba. Aí foi onde eu consegui criar meus filhos bem, com tranquilidade. Tenho hoje 4 filhos, dos 4 são engenheiros, que Cuba me educou eles, me formou eles. Sou o 3º filho da Hilda e do Virgílio, né? Somos 4 irmãos, eu sou o 3º. Não agradeço a ela poder ter nos criado, porque isso, eu sou pai, eu sei que isso é uma missão de pais. O que eu digo é que para minhas filhas, eu vou passar todas essas características da minha mãe. Te curto muito. Consegui me fazer chorar. A minha participação política na resistência brasileira foi muito, muito, muito marcante em toda a minha vida. A gente pode sempre dizer que esse episódio, fora o nascimento de um filho, fora isso, a sua família direta, é a parte mais importante. Eu era repórter da Folha da Tarde, 1969, né? Era repórter da Folha da Tarde e eu escondia muita gente em casa. E um dos padres dominicanos, ele falou sobre isso e a polícia foi na minha casa, foi junto. E quando eu abri a porta, quem era? Esquadrão da Morte. Eu fui presa, um pouco antes eu estava grávida, meu filho tinha 30 dias, 33 dias.
Eu tive torturas físicas horríveis e muito mais, como é que chama? Na área moral, civícia, sexual, né? E apanhei muito. Eles não me deixavam tomar banho, eu suava muito. Me lembro do calor, suava, e a gente transpira também de medo. Suava muito, um cheiro horrível, e eu tive aquele sangramento dos 40 dias pós-parto, que é muito grande, e também não tinha absorvente, não tinha como me lavar, nós tínhamos só uma piazinha lá no DOPS, lavava com aquela água ali e usava um papel higiênico como se fosse um absorvente. Era um cheiro horroroso, eu fiquei com um cheiro muito ruim. E aí, esse torturador, que era um tarado, quando me via fazia assim com a mão. Ele me tirava a roupa, deitava assim, me debruçava em cima de uma mesa e me batia muito, abusava de todo jeito, um horror. E aí fazia, né, também eu tinha o leite, aí eu apanhava também porque era fedida. Quando ele chegava perto de mim, tava aquele cheiro ruim, ele me batia porque era fedida. Se tem uma coisa que os torturadores tinham razão, era dizer que marca de tortura não passa. Não passa, não passa. Nem a marca física, sempre vai ter uma coisa lá, mas a de dentro jamais vai passar. Não passa. Nós fomos expostos, nós fomos presos, nós fomos mutilados. Como consequência dessas torturas, eu tive uma infecção puerperal absurda e nunca mais pude ter filhos. Nunca mais eu pude ter filhos. Eu tinha 23 anos. Fui editora internacional sob a direção do Vladimir Herzog. E quando mataram o Vlado, eu já não aguentava mais perder tantos amigos. Aí eu saí da TV Cultura e fui morar em Campinas. E por um acaso morei numa casa, aluguei uma casa que depois de mim, quem entrou lá foi inquilina de lá também para fazer sua tese na Unicamp, seu mestrado, é a hoje presidente Dilma Rousseff. Então, uma de nós, uma das donzelas da torre, lá do presídio Tiradentes, virou presidente da República. Nós tínhamos toda a razão. Dia do golpe de 64, quando meu pai chegou em casa muito assustado com o que tinha acontecido, né, que aconteceu o golpe e todo mundo dizia que não iria acontecer, e ele não era assustado, ele estava irritado com o fato de ter havido o golpe e as pessoas não terem se preparado para esse golpe, né, para lutar, para resistir, para não deixar acontecer uma ditadura. As polícias tinham as chamadas rondas, né, que era Rota, Rony, Rude, Rupa, que era de prevenção, assalto, de interceptação de suspeitos, umas coisas que não existem, né? Na realidade era terrorismo, então você estava na rua, 8 horas da noite começava essas rondas que pegavam as pessoas. Se você estivesse parado conversando com alguém, era preso, né? Antes de mais nada você era suspeito. A minha militância foi sempre, a vida inteira, eu estive dentro da militância por causa dos meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe. E quando eu me decidi ser militante 100%, ser um militante de uma organização armada, revolucionária, passei a ser um adulto com 15 anos. E, obviamente, depois eu fiz várias ações armadas, tive alguns enfrentamentos com os inimigos. Uma organização feita por operários, é uma guerrilha operária, né? O comandante era um torneiro mecânico, o outro comandante era o meu pai, que era mecânico, e o terceiro comandante era um tipógrafo, um gráfico, né? E a organização era basicamente composta por operários. Então era uma organização revolucionária, de luta armada, e obviamente, como tudo na época da ditadura, tinha que ser clandestina. Para se fazer ação, as armas, onde a gente vai? A gente tomava deles. Uma questão de lógica, então a gente toma do inimigo. Então eram carros da polícia, carros do exército,
atacar quartéis, para se tirar as armas de lá, né? Para se ter dinheiro, para que tinha dinheiro? Qual era a necessidade de dinheiro? Não era para a gente passava fome, inclusive, com dinheiro no bolso, porque não era a intenção, nós nunca fomos ladrões. O que nós fazíamos era pegar os bancos, que eram financiadores, beneficiários da ditadura, né, e tirar de lá. O cliente não, tirava do banco propriamente. O cliente nunca foi tocado. O sequestro, por exemplo, nós fizemos vários sequestros. Tá? Foram 4 sequestros. Nós conseguimos salvar das torturas 210 pessoas que estavam presas nas mãos do inimigo, da ditadura. Nenhum sequestro pediu dinheiro, porque não se troca vida por dinheiro, se troca vida por vida. Essa sempre foi uma preocupação nossa. Então, todo o sequestro foi pedido o seguinte, vida por vida. Então, solta o embaixador americano, liberta 15 presos. Solta o embaixador alemão, liberta 40 presos. Solta o embaixador suíço, liberta 70 presos. O cônsul japonês, 10 presos. Quer dizer, então, essa é a lógica. E a primeira ação, primeiro movimento contra a ditadura é de ex-militares que eram legais, né, leais ao regime democrático. Pra você ter uma ideia, dia 3 de abril de 64, os militares entram na base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, e perguntam para o comandante, que é o coronel Alfeu de Alcântara Monteiro, você está com quem? Ele diz, estou com o presidente legitimamente eleito. Tem uma discussão e ele é morto com 16 tiros de metralhadora pelas costas.